descansando à sombra de El Shaddai. Meu irmão, o convite de Deus para você, e nem é um convite, é uma ordem. Entra no descanso. Entre no descanso. Saia da pilha, saia do estresse, entre no descanso, porque Deus, Ele tem poder para te sustentar. Amém? Quando nós entramos no estresse, quando nós entramos na preocupação, deixamos levar pelo estresse e pela preocupação, é porque muitas vezes, na verdade, a gente fica numa certa dúvida, será que Deus vai suprir? Entenda que isso não impede Deus de suprir, mas rouba um bocado da nossa saúde, rouba um bocado do nosso sossego, rouba um bocado do nosso sono. E Deus quer que nós vivamos uma vida abençoada. Amém? Deus não quer que você viva debaixo de estresse, debaixo de síndromes não consigo, não posso, síndrome do pânico. Não, Deus quer você calmo, tranquilo, em paz, sabendo que Ele é o teu sustentador e que nada te faltará. Amém? Eu quero ver algumas coisas com você aqui que falam sobre entrarmos nesse descanso, estarmos na sombra de El Shaddai. É óbvio que esse estar na sombra aqui não significa, pastor, então agora eu vou viver, os próximos anos da minha vida serão anos sabáticos. O que significa isso? Não vou mais trabalhar, vou entrar na sombra, vou fazer igual esse cara, vou deitar numa rede e vou ficar. Não, entrar no descanso significa que, embora do lado de fora haja trabalho, do lado de fora haja agitação, do lado de fora haja problemas para resolver, haja lutas para enfrentar, do lado de dentro existe paz, existe tranquilidade, existe descanso. E essa é uma luta que pertence a nós. Isso não é algo que Deus fará por você. Lá no livro de Hebreus, diz que nós devemos temer não entrar no descanso, como aconteceu com Israel, que tinha um descanso físico, literal para entrar, que era a terra de Canaã. E nós temos esse descanso espiritual para entrar. E ele diz, temamos não entrar no descanso como eles, por causa da incredulidade, acabaram não entrando. Não, a gente não pode permitir que o diabo, gerando as situações que geram ao nosso redor, gerando os problemas que geram ao nosso redor, nos impeça de entrarmos no descanso. É uma atitude nossa. É a única coisa que a Bíblia diz no Novo Testamento pela qual nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. Parece uma incoerência, né? Fazer força para entrar no descanso. Mas é exatamente isso. A gente precisa se liberar das amarras, do estresse e do passado que tentam nos rebocar para trás para entrar no descanso. Amém, gente? É igual quando você está para tirar férias no trabalho. Ninguém quer que você tire férias. Mas eu vou tirar essas férias, já está marcado. Não quero saber. Você tem que se esforçar para entrar em férias. Né? Tem gente querendo te segurar. Não, mas não pode entrar agora, ainda tem muita coisa para resolver. Mas eu vou. Já comprei passagem para Disney. Estou indo. Não quero saber. Você tem que se esforçar para entrar no descanso. Entrando no descanso. E para você entender, porque por que eu coloquei aqui descansando à sombra de El Shaddai? Porque eu vou falar para você um pouquinho sobre o Salmo 91, que a gente já falou há algum tempo atrás aqui, não tem nem muito tempo atrás. A gente falou sobre o Salmo 91. E o Salmo 91 começa fazendo a nós essa afirmação. Aquele que habita na casa do Altíssimo, de El Elyon, o Deus que está acima e bem acima de todo mal, de todo principado, potestade, inferno, problema, luta, aquele que está bem acima, aquele que habita nessa casa, é óbvio que isso é uma linguagem de Antigo Testamento. Aquele que habita na casa do Altíssimo. Hoje, na linguagem do Novo Testamento, a linguagem é aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo está habitando na casa do Altíssimo. Aquele que está em Cristo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, do Onipotente, de El Shaddai. Essa é a característica que ele coloca no Salmo 91, logo no primeiro versículo. Aquele que está em Cristo e que entra no descanso, ele vai desfrutar das promessas que o Salmo 91 faz. Já de antemão eu digo para você o seguinte, se fossem escrever hoje, se o Salmo 91 não tivesse sido escrito por Davi, e alguém que chama, que critica a minha teologia, as minhas mensagens, aquilo que eu prego, que diz que aquilo que eu prego é uma mensagem triunfalista, se essas pessoas, que não são poucas,
que não são poucas, fossem escrever hoje o Salmo 91, ele ia sair completamente diferente do que ele é. Porque o Salmo 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, esse aí praga nenhuma chegará à sua tenda. Esse aí pode dizer, Deus meu, em quem eu confio, é o meu baluarte, é o meu escudo, é a minha proteção, você não vai ser perturbado por nada. Mas se essas pessoas fossem escrever esse salmo hoje, essas que criticam, que dizem que a nossa mensagem é uma mensagem triunfalista, o Salmo 91 ia sair assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente, as pragas chegarão com força. Você será atingido por cima e por baixo, por diante e por detrás. Sofrerás feito um boi ladrão, feito um bode escarnecido, sarnento, para que o Senhor te aprimore no sofrimento. E você possa então lá na frente, no céu, quem sabe, desfrutar das glórias eternas, aleluia. Tua tenda será esfarrapada, o vento passará, a chuva entrará. Os filhos ao redor da sua mesa te xingarão. Se rebelarão contra ti, mas tudo isso é provação que o Senhor te dá para que você cresça e amadureça, aleluia. Isso aí seria o Salmo 91 na boca desse pessoal. Graças a Deus quem escreveu a Bíblia não foram eles. Amém? Foi um cara triunfalista chamado Davi. E eu preciso olhar para esse salmo e entender que o primeiro convite que esse salmo faz a mim e a você, aquilo que parece uma utopia, o Salmo 91, aquilo que parece um sonho, ele é possível de acontecer e de ser vivido, porque quem promete a nós que vai realizar tudo aquilo que é dito no Salmo 91, não é o pastor Fragale, não é um triunfalista, quem promete isso é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder para fazer acontecer na sua vida tudo aquilo que é prometido no Salmo 91 e muito mais, amém? Deixa eu falar para você alguma coisa sobre a geografia de Jerusalém. Você vai depois entender aonde que eu quero chegar. Mas, originalmente, a cidade de Jerusalém, ela foi construída num espaço, num lugar, a origem, o começo da cidade de Jerusalém, ela iniciou, obviamente que a cidade de Jerusalém hoje não é a mesma, não tem a mesma geografia, a mesma topografia que tinha na época de Jesus e que já era diferente da época de Davi. Porque é uma cidade que foi invadida e destruída, reconstruída várias vezes. Mais de 20 vezes a cidade de Jerusalém foi invadida, colocada abaixo e reconstruída, fora as reformas urbanas que acontecem normalmente em qualquer cidade, que de tempos em tempos alguém resolve fazer um BRT da vida e estraga com a vida de todo mundo, né, dizendo que vai consertar. Mas isso aí faz parte. E a cidade de Jerusalém, ela foi construída em especial, o templo foi construído num lugar muito especial, porque foi um lugar escolhido pelo próprio Deus. Não foi um lugar que Davi olhou e disse, gostei desse lugar, a geografia me agrada, há um cenário muito bonito, há um visual muito bom, e aqui tem água, e tem isso, e tem aquilo, é aqui. Não, o lugar foi escolhido pelo próprio Deus, e eu vou mostrar isso para você. Mas essa geografia muito particular de Jerusalém é muito interessante. Se você for a Jerusalém, existem 3 vales. Na geografia original, hoje em dia já não é exatamente assim, mas na geografia original, na topografia original de Jerusalém, ela foi construída ao redor de 3 vales. O vale do Quidron, que na Bíblia aparece como vale do Cedron, mas que no hebraico original é Quidron, o vale do Quidron, o vale do Inom, que lá no Novo Testamento aparece como Guiena, e não é Geena, porque esse som de G, na verdade esse nome foi transliterado do hebraico para o grego, e quem colocou foram os romanos, que eram latinos. O nome Inom foi latinizado e virou Guiena, e eu vou mostrar para você também por quê. E um terceiro vale, que hoje já não existe, que é o vale de Tiropeon, e que não é citado na Bíblia. Os 2 primeiros são citados na Bíblia, o vale do Quidron, ou vale do Cedron, e o vale do Inom, no Antigo Testamento, e aparece como Inom, no Novo Testamento como Guiena. Esses 2 são citados na Bíblia, o terceiro não é citado. Mas para você ter uma ideia de como era essa topografia, eu consegui arranjar um mapa. Esse mapa é raro, é difícil de se encontrar. Não tente ler porque está escrito em alemão. Não é nem em inglês, nem em francês, é um mapa em alemão. Esse mapa é raro,
É um mapa antigo, você pode até comprar uma cópia desse mapa na internet, se você quiser, e não é tão barato assim. Mas eu coloquei aqui para você ter uma ideia. Essa parte um pouco mais escura, essas três partes um pouco mais escuras aqui, são os três vales. Ou seja, essas duas porções aqui, entre essa porção do meio mais escura, são dois picos de não dá para chamar de montanhas, mas de dois montes. De um lado, aqui no meio, você tem o monte... Peraí, deixa eu ir primeiro para o lado de cá, que já está na cabeça. Aqui é o Monte Sião, e do lado de cá o Monte Moriá. Ok? Então, você tem aqui, essa faixa mais escura aqui é o Vale do Quidrom. Essa faixa mais escura do lado de cá é o Vale do Inom, que depois, na época de Jesus, foi chamado de Vale do Guiena. E esse do meio aqui, essa faixa mais escura do meio, é o Vale do Tiropion. O Vale do Tiropion, ele não existe mais porque ele foi sendo aterrado, e hoje ele é praticamente uma planície. Se você for a Jerusalém e for ao Muro das Lamentações, você vai estar pisando no lugar onde era o Vale do Tiropion. Era exatamente ali, mas aquilo ali foi aplanado, foi sendo aterrado e foi aplanado. Mas o Vale do Quidrom ainda existe e o Vale do Inom ainda existe até o dia de hoje. E os dois até se encontram aqui nesse ponto, eles se encontram aqui. E Jesus se referiu a esse ponto do encontro do Vale do Inom com o Vale do Quidrom como Guiena, que é traduzido, essa palavra Guiena, na Bíblia em português não aparece. Guiena é grego, é uma palavra latina transliterada para o grego, Guiena, que significa inferno. É traduzida como inferno. Quando Jesus fala sobre o fogo que arde e consome sem parar, e do verme que consome sem parar, ele está falando sobre o Guiena. Eu coloquei uma outra imagem para você ter mais ou menos uma ideia de como era essa topografia. O fundo em azul e amarelo é a topografia de Jerusalém vista do alto. Essa parte amarela aqui, claro que está num ângulo, diferente daquele que a gente está vendo naquele mapa mais antigo, a gente está vendo de cima. Aqui a gente está vendo de cima, mas um pouco mais angulado. O Vale do Quidrom, o Monte Moriá no meio. Lá na ponta, já é uma foto onde tem hoje uma mesquita, que é a Al-Aqsa, onde seria, em tese, o Templo de Salomão. Há algumas controvérsias de que o Templo de Salomão era realmente ali. Mas, em tese, o Templo de Salomão era ali, nessa reta onde está escrito Central Mountain Ridge Moriá, ali no Monte Moriá. Do lado de cá, no meio, você tem o Vale do Tiropion, em amarelo aqui, circundado por vermelho. Aqui é o Monte Sião, aonde foi construído o Castelo de Davi, que hoje é chamado Cidade de Davi. E aqui embaixo, o Vale do Inom. Esses três vales, o Quidrom, essa aqui é uma foto do Vale do Quidrom, que eu tirei. Essa foto foi eu que fiz. Aleluia. Onde é que eu estava aqui para tirar essa foto? Do lado de cá, onde eu estou, seria o Monte das Oliveiras. Ok? O Vale do Quidrom no meio. Hoje passa uma estrada. Antigamente, ali onde você está vendo essa faixa de asfalto, aquilo ali era um riacho, que era o riacho Cedrom, ou o Quidrom. Do lado de lá, você tem a cidade antiga de Jerusalém, a cúpula da mesquita, Al-Aqsa, aonde, em tese, havia o Templo de Salomão. Isso aqui é o Vale do Quidrom, que é um vale importante. Ainda hoje você vai a Jerusalém, você encontra placa falando sobre o Quidrom. Aquela avenida ali se chama Avenida Quidrom. Então é fácil de você conhecer esse vale. Do lado de cá está o Monte das Oliveiras. E esse trajeto entre o templo e o Vale do Quidrom, o Monte das Oliveiras, Jesus fazia esse trajeto, vira e mexe, ele ia de lá para cá, de cá para lá. O outro vale é o Vale do Inom. Esse vale, ele é um pouco mais afastado, ele fica um pouco mais distante do centro da cidade, e esse vale, ele ficava na reta de uma porta, de uma das portas de Jerusalém, da entrada da cidade antiga, que é uma porta chamada Porta do Monturo, ou Porta do Lixo, porque por aquela porta passava todo o lixo de Jerusalém, que era jogado no Vale de Inom. Esse vale, eles deixavam esse lixo constantemente queimando. Era o lixão de Jerusalém, era no Vale de Inom. Então eles jogavam ali e botavam enxofre para queimar o lixo constantemente. Eles jogavam enxofre, lixo e enxofre. E eventualmente
O cadáver de indigentes, mendigos que morriam nas ruas, eram jogados ali. Eles não eram sepultados, eram jogados ali e eram consumidos pelos vermes. Por isso Jesus, para fazer uma imagem, para que as pessoas tivessem uma imagem, um conceito visual do inferno, ele disse que o inferno era comparável ao Guiena, aonde o fogo não se extingue e o verme não para de consumir. Porque ali havia sempre lixo queimando com enxofre e sempre havia cadáveres de indigentes que eram jogados e ficavam expostos e eram consumidos por vermes. Por isso Jesus faz essa comparação do Vale do Inom, que originalmente era Ge Ben Inom. Vale, Ge, Vale, Ben, filho, Inom, de Inom. Quem era esse Inom? Ninguém sabe. Provavelmente era um cananeu que habitava ali em tempos remotos e que deixou aquela terra ali como herança para um filho, e aquele vale ficou conhecido como Ge Inom, ou filho de Inom, o Vale dos Filhos de Inom. Mas esse vale, ele tem essa importância porque era o lixão de Israel. Hoje em dia não é um lixão, hoje em dia é um lugar ajeitado, bonito, tem estrada, tem árvore e tal, mas na época de Jesus era o lixão aonde queimava direto todo o lixo que passava pela porta do monturo, era recolhido na cidade, passava pela porta do monturo e era jogado no Vale do Inom, e o pessoal jogava enxofre. É por isso que essa associação que o pessoal faz de inferno com enxofre. Não tem essa história? Pastor, passei num lugar, era treva pura, lugar de demônio, sentia até um cheiro de enxofre. O cara não sabe nem por que ele está falando isso, mas na verdade vem de uma tradição histórica de que no Vale do Inom se jogava o lixo e o fogo era alimentado pelo enxofre. O terceiro vale, ele não existe hoje, e a Bíblia não cita esse vale, ele não é citado na Bíblia, o Vale do Tiropion. O nome Tiropion foi citado, a gente conhece esse nome por causa de Flávio Josefo, que era um oficial romano, ele era um oficial de Roma, embora fosse judeu. E ele participou de todos os eventos de Roma, na Judéia e na Galileia, em Israel, na época de Jesus. E ele era um historiador, é a referência em termos históricos. Se você quiser conhecer a história de Israel, você vai na livraria e ainda hoje você consegue comprar a história de Israel, de autoria de Flávio Josefo. E Flávio Josefo, ele chama aquele vale de Tiropion, que significa literalmente o vale dos fabricantes de queijos, ou vale dos queijeiros. Provavelmente havia ali alguém que fabricava queijo, que vivia disso, se tornou famoso, devia fazer um queijo maravilhoso, e se tornou um lugar conhecido como o Vale dos Queijeiros, ou o Vale do Queijo. Mas esse vale, ele é citado nos papiros de Qumran, os escritos dos papiros do Mar Morto, ele é citado como Vale Central. Então, os judeus conheciam esse vale como o Vale Central. Flávio Josefo cita esse vale como o Vale do Tiropion. E esse vale, então, formava essa tríade de vales. Isso aqui é uma foto que não ficou muito boa do Vale de Tiropion, só para você entender que ele era paralelo àquilo que hoje é o Muro das Lamentações. Essa parede aqui, um pedaço dessa parede aqui, é o Muro das Lamentações, onde tem uma praça, onde os judeus se reúnem ali para orar e tal. E ali seria o Vale do Tiropion. Esse lugar, aonde hoje tem uma mesquita, mas que na época de Jesus tinha o templo, pelo menos em tese, esse lugar foi escolhido não por Davi, não por Moisés, mas pelo próprio Deus. Lá ainda no tempo de Moisés, quando Moisés está escrevendo o livro de Deuteronômio, ele cita que Deus disse a ele que quando eles entrassem na terra de Canaã, eles estavam ainda vagando pelo deserto, ainda não tinham entrado em Canaã. Aí Deus diz para eles que quando eles entrassem em Canaã, ele, Deus, escolheria um lugar para que fosse edificado um templo a ele, Deus. Não mais seria um templo de uma tenda, como era o tabernáculo, mas seria agora um templo de paredes, de tijolos, de pedras, de ouro, de madeira, de pedras preciosas. E ele está dizendo, então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. É muito interessante essa expressão. Não diz para ali fazer habitar a sua presença. Ele diz para ali fazer habitar o seu nome. E quando você vai a várias outras passagens, você vai encontrar textos falando de forma semelhante do lugar aonde Deus habita, citando o lugar aonde Deus estabelece o seu nome. Aonde Deus faz habitar o seu nome. Aonde Deus vai colocar o seu nome.
Essa frase é muito marcante, muito interessante. Grave isso agora, porque daqui a pouco eu vou fazer um link entre essa questão do nome do Senhor com esses 3 vales que a gente acabou de ver. A esse lugar que eu, o Senhor, vou escolher, nesse lugar vocês farão chegar tudo que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Ou seja, ele está falando do lugar de sacrifício, está falando do lugar dos dízimos, está falando do lugar das ofertas, está falando do templo, que seria construído anos mais tarde e que ele, Deus, seria a pessoa que iria escolher esse lugar. Não coincidentemente, quando você olha para esse mapa antigo da Jerusalém da época de Davi, isso aqui é um mapa da Jerusalém da época de Davi. O que você encontra, ou da época de Salomão, o que você encontra aqui é o Vale do Quidron, o Monte Moriá, lá em cima, aquele retângulo que tem ali em cima, é a área do templo, onde hoje tem uma mesquita, mas que na época de Salomão tinha o templo do Deus vivo. O Vale do Tiropion aqui no meio, e nesse canto, que fazendo essa curva, o Vale do Inom, que acaba se encontrando, e aqui nesse ponto, era mais ou menos onde ficava o Guiena, o lixão. E por que escolheram esse lugar para ser o Guiena, para ser o lixão? Porque aqui nesse ponto, você vai encontrar no Antigo Testamento um lugar chamado Tofel, ou Tofete. Se você for olhar no Antigo Testamento, você vai ver que a Bíblia cita um lugar chamado Tofel. Tofel era exatamente aqui. O que acontecia em Tofel? Tofel, antes do povo de Israel tomar conta desse lugar, nesse local aqui, Tofel, era onde os cananeus ofereciam sacrifícios a Moloque. Moloque era uma expressão de Baal. Baal e Moloque são o mesmo Deus. E os cananeus ofereciam sacrifícios a Moloque. Qual era a maneira de sacrificar a Moloque? O sujeito pegava uma criança recém-nascida e jogava no fogo. E os israelitas começaram a copiar essa prática dos cananeus. Houve alguns reis que estabeleceram isso como uma prática. Por exemplo, o rei Acás foi um péssimo rei de Judá e estabeleceu essa prática. O filho dele, que foi Ezequias, terminou com essa prática de oferecer os filhos a Moloque, tacando a criança no fogo, a criança recém-nascida no fogo. E aí depois, mais tarde, esse lugar foi transformado no lixão, e por isso Jesus compara esse lugar com o inferno, Guiena, ok? Não coincidentemente, a Bíblia diz que esse é o lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. Agora, olha só, que essa estrutura aqui desses 3 vales, Vale do Quidron, Vale do Tiropion, Vale do Inom, essa estrutura aqui, ela é exatamente a estrutura da letra Shin. Se você olhar para os vales, um aqui, um no meio, um no canto, é exatamente a estrutura da letra Shin. Essa letra Shin é a letra que começa palavras como, por exemplo, Shalom. Shalom começa com essa letra que equivale mais ou menos ao nosso S. É um S chiado, né? É um S carioca. Ok? É o Shin. Shalom. Começa a palavra Shalom. Mas a letra Shin, ela era a letra que começava o nome Shaddai. É a letra que começa o nome Shaddai. E Abraão, Isaac e Jacó conheceram a Deus e conheciam a Deus como El Shaddai. Quando você vai ler a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai ver constantemente eles citando El Shaddai. Deus se apresentando a eles como El Shaddai. E Deus tinha que se apresentar a Abraão como El Shaddai. Porque o que Deus fez para Abraão? Uma promessa. Abraão, você vai ter um filho. Filho da promessa que eu estou te fazendo, você vai ter um filho com a tua esposa. Ah, Deus, é impossível. Minha esposa não teve filhos quando era jovem, agora já está uma senhora idosa. E eu também já estou com 90 e poucos anos, não vai ter condição disso. Não, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Eu tenho poder suficiente para reverter esse quadro e fazer com que a sua esposa engravide de um filho seu. Gente, isso aí, desculpem os críticos, mas o nosso Deus é triunfalista. E fez essa loucura, que eu sei que os críticos não gostam, mas infelizmente Deus fez. Renovou Abraão, renovou Sara, e deu a eles um filho milagroso, que foi Isaac. E constantemente Deus dizia para Abraão, Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
Ele continua dizendo a mesma coisa para Isaac. Isaac passou por uma seca, por uma fome. Ele pensou em voltar para o Egito e ir ao Egito pedir socorro. E Deus disse, Isaac, continua no lugar onde você está, porque no meio dessa seca, no meio dessa crise, eu vou te dar sustento. A Bíblia diz que ele plantou, ele semeou naquele ano e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1. E Deus disse para ele, fica aí, porque eu vou te dar colheita aí onde você está, porque eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresentou a Abraão, a Isaac, a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que nas nossas vidas às vezes é traduzido como o Deus Onipotente, o Deus que tem todo o poder. O conceito de Todo-Poderoso, Shaddai, ele já está embutido dentro da letra Shin. O judeu, quando olha para a letra Shin, o que ele vê? Toda letra hebraica, ela tem uma tríplice interpretação. Ela representa a própria letra, ela representa um símbolo, por isso as letras judaicas são chamadas de pictogramas, de picture, ou de desenho, ou de quadro, de estampa, de uma figura. Cada letra delas tem por detrás uma figura. Quando você olha para o Shin, você vai ver uma figura, e a figura que eles logo de cara enxergam é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, porque é a palavra Shaddai, começa exatamente com a letra Shin. El é uma contração de Elohim. No princípio criou Deus, no hebraico é Bereshit bara Elohim, e aí para contrair o nome ficou só El Elyon, o Deus Altíssimo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A palavra Shaddai, que começa com o Shin, quando o judeu olha para o Shin, ele vê, a primeira coisa que ele vê é a letra. A segunda que ele vê é o Deus, um símbolo que aponta, que tem embutido dentro de si o conceito do Deus Todo-Poderoso. Para o judeu ortodoxo, você não precisa escrever Shaddai, basta colocar a letra Shin e ele já entende que é a respeito do Deus Todo-Poderoso que você está falando. Amém? Não é por um acaso que se você passa no corredor de um prédio e olha para uma porta qualquer e você encontra esse objeto na porta, não na porta, né, mas no umbral da porta, na lateral da porta, você encontra esse objeto, você sabe que ali mora uma família judia, uma família judaica. Esse objeto, essa coisinha chama-se mezuzá. Dentro do mezuzá tem um papirozinho enrolado com duas passagens do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 6 e Deuteronômio 11. Não é o capítulo inteiro, mas duas passagens onde fala que só o Senhor é Deus, eu sou o Senhor e só a Deus você adorará, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único. Está dentro do mezuzá. E todo mezuzá, alguns têm essas três letras, Shin, Dalet, Yud, que traduzido para o português, Shaddai. Ou, como o camarada não precisa de ter o nome inteiro, basta ter a letra, a maioria dos mezuzás tem só o Shin. Quando você olha para o Shin, o que aquilo ali significa? O Deus Todo-Poderoso protege, guarda essa casa, habita nessa casa. Amém? Você hoje não precisa de ter um mezuzá para proteger a sua casa, porque você é a arca, você carrega Deus para lá e para cá. E quando você entra, você é o mezuzá. Quando você entra dentro de casa, Deus está lá junto com você. O Deus Todo-Poderoso que guarda a sua casa. É por isso que a gente ouve essas notícias. Quem mora no Recreio na Barra, ouve essas coisas. Rapaz, porque no Recreio na Barra tem muita gente entrando aí nos prédios, entrando nos apartamentos, rouba e assalta, e faz e coisa e tal. Lá em casa, não. Porque na minha casa, quem protege e guarda é o Deus Todo-Poderoso. Ladrão chega lá, meter a mão, já morre eletrocutado na porta. A porta não está eletrificada, mas se meter a mão, cai fulminado. Por quê? Porque quem está tomando conta daquilo lá dentro não sou eu, não é um anjo, é o próprio El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia! E cada letra, eu disse para você que ela tem três coisas embutidas. Ela tem a própria letra, um símbolo, um pictograma, uma imagem e um número. Esses números que a gente conhece, 1, 2, 3, são números arábicos. No hebraico, esses números não existem. Os números são as próprias letras. As letras são números. Então, o Aleph, eu botei aqui ao contrário, porque o hebraico você lê da direita para a esquerda, mas eu coloquei da esquerda para a direita para você poder acompanhar os números. O Aleph é o número 1.
O Bet é o número 2. O Gimel é o número 3. Todo mundo já aprendeu aqui o Aleph Bet, não já? Já sabe, não sabe? Aleph Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pe, Tzadik, Kof, Resh, Shin, Tav. Pronto. Já aprendeu? Repete aí. Do começo, vamos lá. Ok, nota 10, tá bom, ok. Escolha do professor Raimundo. E esses números, eles não são sequenciados. Eles vão de 1 a 10, do 10 para frente só dezenas, de 100 para frente só centenas. Então você tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, depois 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. E não coincidentemente, a letra Shin corresponde ao número 300. Se você quiser fazer números compostos, você tem que fazer mais ou menos como o número romanos, que você tem que compor letras, não é? Um I, 2, 3 Is, um X, com C, etc. e tal. Você tem que compor com várias letras. O Shin, não por um acaso, ele representa o número 300. Então, olha só, o Shin é a letra S, o Shin é o Deus Altíssimo, o Shin é o número 300. O Shin tem outros símbolos por detrás. Se você olha para essa letra, não dá a impressão que você está vendo uma chama de fogo? Ele também representa fogo. A palavra fogo, no hebraico, é Esh. Aleph, Shin. Esh. Esh é fogo. Fulano é fogo, fulano é Esh. Representa fogo. Mas se você, isso olhando de baixo para cima, né? Mas se você olhar de cima para baixo, o Shin tem a imagem de 2 dentes, os 2 dentes da frente. E ela pode simbolizar o fogo de Deus, mas ela pode simbolizar algo que consome, que destrói, que esmaga. Dente que esmaga e consome. Mas a primeira imagem que alguém, quando olha para o Shin, vê é a imagem do Deus vivo. Amém? Esse Deus que produz esse fogo. Você não tem que ter medo do fogo do Senhor. Amém, gente? Porque todas as vezes que você olha no Antigo Testamento, você vai ver que o fogo do Senhor, quando ele descia, o que não era de Deus torrava. Mas o que era de Deus permanecia. Quando o fogo do céu desceu, consumiu o altar que foi construído pelos profetas de Baal. Mas quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo, nem a roupa dos caras queimou. Porque eles eram de Deus. O fogo de Deus, quando pega o que não é de Deus, destrói. Mas quando pega o que é de Deus, aviva. O Shin representa fogo, o fogo do Espírito Santo. Mas ele primeiramente representa o Deus Todo-Poderoso. Há vários nomes que a gente já viu aqui com os quais Deus se apresenta. El Elyon, El Shaddai, e vários outros que a gente já viu aqui. Yahvé Tzidkenu, Yahvé Rof Erra. Mas, quando você olha para o Shin, você não enxerga ali Yahvé Rosh Erra, Rof Erra. Você não enxerga ali El Elyon, você enxerga ali El Shaddai, o Deus que é poderoso. Amém? Deus que bota para quebrar, que tem poder para arrebentar com cadeias, que tem poder para destruir o mal, que tem poder para te preservar, para produzir milagres na sua vida. Amém? 300, que é o número correspondente de Shin, simboliza o número 300, significa vitória, restauração, significa um novo começo. Se você pegar e olhar na Bíblia, você vê, por exemplo, o exemplo mais fácil para você lembrar, por que 300 simboliza vitória? Logo de cara você lembra do texto de Gideão. Com quantos soldados Gideão venceu a guerra contra os midianitas? Com 300. 300 aponta para a vitória. Um novo começo. 300 deriva de 3. É 3 vezes 100. Ou 3 vezes 10, 3 vezes. 3 é um número super sagrado para o judeu, porque ele fala, na verdade, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala sobre ressurreição. Jesus ressuscitou no
Terceiro dia. 3 é o número da ressurreição, é o número da vitória, é o dia que Jesus venceu a morte. E 3 na Bíblia é um número que sempre aponta para a vitória. Às vezes alguma desgraça acontece no terceiro dia, no Antigo Testamento vem a vitória. 3 é um número que aponta para a vitória, a ressurreição. E quando você começa a multiplicar esse número por 10, você vai potencializando aquilo que ele representa. Se 3 representa ressurreição, vitória sobre a morte, vitória sobre o inferno, 30 é uma vitória maior ainda, 300 é uma mega vitória. E o Shin é o número 300 que representa vitória, restauração, um novo começo, uma nova vida, uma nova oportunidade, um novo começo em vitória. Restauração. Amém? Gênesis 5, 22 é a primeira vez que aparece o número 300 na Bíblia. E a primeira vez que o número 300 aparece é dizendo assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E é interessante que a Bíblia diz que Enoque não morreu, porque 300 representa a vitória sobre a morte. E Enoque não morreu, Enoque foi tomado por Deus, ele foi arrebatado. E ele gerou outros filhos e filhas. A última vez em que o número 300 aparece na Bíblia é em João 12:5, quando Judas faz uma crítica a uma mulher que vem com um vaso de alabastro, quebra e começa a ungir Jesus com um perfume caríssimo, e Judas faz uma crítica dizendo: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários? Judas não sabia o que estava dizendo, mas quando ele estabelece que o valor daquele perfume que ungiu Jesus era 300 denários, e Jesus logo em seguida diz que o que ela estava fazendo era embalsamando ou ungindo o seu corpo para a morte. Ora, Jesus foi ungido com um perfume que valia 300 denários, então Jesus jamais poderia ficar prostrado na morte, porque 300 representa vitória, ressurreição, vitória sobre a morte. Sem saber, Judas estava profetizando que Jesus ia ressuscitar. Sem ter noção disso, Judas estava profetizando que Jesus ia ressuscitar. É a última citação do número 300 na Bíblia, João 12:5. O Salmo 91, e eu quero gastar um tempo aqui junto com você, falando sobre o Salmo 91, que é um salmo super conhecido, super manjado. E há algum tempo atrás, eu fiz não sei nem se foi uma série, ou pelo menos uma pregação, eu sei que eu fiz, sobre o Salmo 91, até falando sobre El Shaddai. Mas eu quero que você entenda aqui, esse salmo, ele foi escrito por Davi, literalmente para Israel, mas esse salmo foi cumprido em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz para que você e eu tenhamos direito aos benefícios do Salmo 91. E ele espiritualmente pertence a nós também. Amém, gente? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Salmo 91 me pertence. As bênçãos do Salmo 91 me pertencem. Aleluia. Isso é algo que nós temos que tomar posse disso. Olhar para o Salmo 91. Há muitas pessoas que olham para o Salmo 91 como se fosse mera poesia. Eu preciso entender que a Bíblia, ela pode ter linguagem poética aqui e ali. Quando você olha o livro de Cantares, o livro de Cantares é um livro com linguagem poética, mas aquele livro, ele fala sobre um relacionamento sobre Jesus, de Jesus com a sua igreja. Ele não é só um livro de poesia, é um livro profético falando sobre Jesus e a sua noiva, que somos nós. Amém? Então eu não posso olhar para o Salmo 91 e ver meramente, simplesmente ou somente poesia. Eu preciso entender que o que está aqui é para alguém, e esse alguém se chama eu. Deus não escreveu isso aqui como poesia. Eu quero concorrer ao prêmio de melhor poeta aí junto com vocês aí na terra. Então eu escrevi o Salmo 91. Não, ele escreveu isso aqui como promessa para mim e para você. Amém? E nós precisamos tomar posse disso. Ele começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, El Elyon, o Deus que está bem acima de todo o inferno, de todo o mal, de todo o principado, de todo o problema, de toda a luta, e descansa à sombra do Onipotente. Aqui esse conceito de descansar, porque habitar na casa do Altíssimo é a primeira parte e é a parte mais fácil. Quando você aceita Jesus, você passa a habitar no esconderijo do Altíssimo, porque você agora está em Cristo. O esconderijo do Altíssimo não é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus. Não é uma casa, não é um castelo, não é uma fortaleza, é o próprio Jesus. Quando você está em Cristo, você está no esconderijo do Altíssimo. A segunda parte é a parte que pega.
é onde as pessoas acabam perdendo os benefícios do Salmo 91, que é o descansar à sombra do Onipotente. Você está entendendo que ele não colocou aqui o inverso? Aquele que habita nos esconderijos do Onipotente e descansa à sombra do Altíssimo? Não, ele não colocou assim. Ele colocou de uma forma muito clara, por inspiração de Deus, aquele que habita no esconderijo do Deus Altíssimo, aquele que está bem acima de todo o principado, potestade, de todo o inferno e de todo o mal, e descansa à sombra daquele que é todo-poderoso. Isso a imagem para você entender, descansar à sombra do Todo-Poderoso. Imagina um sujeito pequenininho, mas folgado, mas que tem um irmão que é uma fera do MMA, peso pesado, um Júnior Cigano da vida. E aí você fala, rapaz, esse camarada, ele é abusado, ele é folgado. E o camarada está ali, apontando o dedo, botou o dedo na cara, desaforado. Como é que o outro dá-lhe um catiripapo, arrebenta com o sujeito, ele é pequenininho? Não, porque o irmão dele é peso pesado do MMA. Ele se garante no irmão, ele está na sombra do irmão. Numa linguagem mais carioca e mais recente, está na aba do irmão que é maior, que é mais forte. Está na aba do irmão que é mais forte. Ele está se garantindo no irmão. O irmão, olha só, você está vendo, ele está ali dizendo aquela monteira de desaforo. Olha ali no canto quem está aí, está o irmão dele lá assim, ó. Só esperando, se encostar no meu irmão, te arrebenta. Aí o cara não faz nada. Porque o cara é pequenininho e fraco. Você pode ser pequenininho e fraco, mas aquele que garante você é o Todo-Poderoso. Amém? Quando você repreende o diabo, talvez você possa pensar que o diabo é muito maior do que você. Ok, mas quem te garante, te sustenta, é o Todo-Poderoso, que é muito maior do que você, do que o diabo e que todo o inferno junto. Amém? E eu estou na sombra dele, eu estou na aba dele, eu estou me garantindo nele. Eu tenho que entrar nesse descanso. Eu tenho que entrar nesse descanso. Eu tenho que confiar. Entrar no descanso é você desenvolver uma consciência de que Deus é por você, de que Ele luta por você, de que Ele te ama, se importa com você, que Ele cuida de você, e que ainda que as circunstâncias estejam sendo manipuladas pelo diabo, e elas pareçam totalmente contra você, e estejam contra você, o Deus Todo-Poderoso está no controle da sua vida, e a qualquer momento vai haver uma reviravolta, o milagre vai acontecer. Amém, gente? Eu preciso ter entrar nesse descanso, na sombra do Onipotente. Eu coloquei aqui para você entender, isso aqui chama-se um esquema do ciclo circadiano. Vou dar um pouquinho de aula de fisiologia para você. O ciclo circadiano é o seguinte, você nem percebe isso, não sabe, mas você é muito mais, o seu organismo, ele é gerenciado de uma forma que não dá para você entender muito bem, pela luz do dia. Quando tem luz, o seu organismo funciona de um jeito. Quando a luz do sol baixa, o seu organismo funciona de outro jeito. E esse ciclo é um ciclo circadiano, porque circa, vem do latim circa, em volta, diano, do dia. Aquilo que acontece em torno, durante o dia. Você funciona de um jeito de dia, funciona de outro à noite. Você, por exemplo, quando você bate mais ou menos 6 horas, 7 e pouca da noite, o seu organismo começa a produzir um hormônio chamado melatonina. Melatonina é um hormônio que provoca sono. Eu sei que tem gente que parece que produz melatonina às 8 horas da manhã. Meio-dia, 2 horas da tarde. O cara é um poço de melatonina. Mas, na verdade, o seu organismo, quando dá 6, 7 horas da noite, o seu organismo começa a produzir melatonina que gera sono. É por isso que mais ou menos nessa hora você começa a dar uns bocejos. Quando chega 6 horas da manhã que brilha uma luz, ou se alguém acender a luz do seu quarto, o fato do seu cérebro ser invadido por luz através dos seus olhos, interrompe a produção de melatonina. É por isso que você acorda, acende a luz e perde o sono. Se você acordar de madrugada, não acenda a luz. Fecha os olhos e fica no escuro. Que a melatonina vai voltar e você vai voltar a dormir. Mas você acende a luz, a melatonina vai embora e você perde o sono. Porque o seu corpo foi produzido, foi feito para funcionar dessa maneira. Quando chega mais ou menos 7, 8 horas da noite, o seu intestino começa a diminuir a movimentação. Seu intestino movimenta o dia inteiro. De vez em quando você ouve aquele...
Mas quando chega às 7, 8 horas da noite, essa movimentação começa a diminuir por causa desse ciclo. Começa a baixar a luz, o seu organismo começa a produzir substâncias que fazem com que o intestino comece a parar de se mexer, ao ponto de quando é 2 horas da manhã, o intestino para por completo. E só volta a se mexer de novo às 6 horas da manhã, quando a luz começa a chegar, quando começa a clarear o dia. Por isso, quando você come alguma coisa de dia, digere bem. A mesma coisa se você come de noite. Rapaz, comi aquela feijoada de noite, aquilo foi o meu fim, rapaz. Fui comer aquele churrasco à noite, foi o meu fim. Não dormi a noite inteira, parecia que estava parado tudo aqui. Não, não parecia não, estava tudo parado aqui. É nojento, mas é isso mesmo. Nunca, em tempo algum, coma churrasco à noite. Nunca. Sabe por quê? Sabe por que o churrasco é uma delícia? Porque a carne do churrasco é uma carne defumada. Ou seja, você bota ela debaixo daquela fogueira, a fumaça vai aquecendo e vai cozinhando a carne. Mas junto com a fumaça, sobe uma substância chamada benzopireno. O benzopireno é uma substância cancerígena, que impregna a carne. Você está comendo aquele churrasco delicioso, mas está impregnado de cancerígeno. Se você come de dia, a carne passa rápido pelo trato intestinal, não dá tempo do benzopireno fazer estrago. Mas se você come de noite, o intestino para e aquela carne fica em contato com a parede do seu intestino a noite inteira, e o benzopireno nadando descosta na parede do seu intestino. E aquela comida cheia de cancerígeno está ali em contato com o seu intestino a noite inteira. Não é de estranhar que daqui a alguns anos o fulano está com um câncer de intestino. Claro, vivia comendo churrasco à noite, carne defumada à noite, embutido, comendo à noite, se entupindo de tudo. Você está entendendo que você fazer isso uma vez na vida, outra na morte, não vai produzir câncer nenhum. Não, por favor, não vou mais comer churrasco, o pastor Fragali falou. Pelo amor de Deus. Tenha moderação e bom senso. Mas olha só que coisa interessante. A Bíblia, quando fala da criação, diz que Deus, a cada coisa que Deus criava, leia Gênesis capítulo 1 e você vai ver que no final, e Deus disse, haja luz. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Não diz, houve amanhã, depois à tarde. Nós estamos acostumados a entender que o dia começa de manhã e termina à noite. Mas na cultura judaica, o dia começa à noite e termina de manhã. Para os judeus hoje, a essa hora, ainda é sábado. Para nós já é domingo desde ontem meia-noite. Para eles ainda é sábado. O domingo para eles só começa, é isso mesmo, só começa às 6 horas da tarde. Então olha só. Só acaba o sábado às 6 horas da tarde, para eles, só acaba às 6 horas da tarde. É preciso que a gente entenda que quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem, se o dia judaico começa às 6 horas da tarde, o homem foi criado na hora do descanso. E olha só, a criação, se você ler com cuidado, Gênesis 1, Gênesis 2, você vê que Deus criou o homem aqui, e ato contínuo, Ele criou a mulher. Deus não criou a mulher 2 anos depois. Não é bom que o homem esteja só. Rapaz, olha só, criei Adão, ele está sozinho, mas eu acho que esse negócio não deu certo. Está faltando alguma coisa. Já sei, vou criar uma mulher para ele. Não, Deus de ato contínuo criou o homem, logo em seguida criou a mulher. Não foi uma conclusão que Deus chegou, foi um princípio que Ele estabeleceu. Não é bom que o homem esteja só. Você está entendendo isso? Tem gente que pensa que Deus chegou a uma conclusão. Não é bom que o homem esteja só. Não foi uma conclusão, foi um princípio que Ele estabeleceu. Não é bom que o homem esteja só. Deus criou o homem, ato contínuo criou a mulher e os criou na hora do descanso. Qual foi a primeira tarefa do homem no Jardim do Éden? Descansar. Descansar. A primeira tarefa, no dia seguinte, o homem foi cuidar do jardim. Mas a primeira tarefa que o homem recebeu de Deus, no Jardim do Éden, foi descansar. Entrar no descanso. E nós precisamos aprender a entrar no descanso. Amém, gente? Nós fomos criados... Entenda só o seguinte. Na cultura judaica, você trabalha
Depois vem o Shabat, o descanso. A cultura cristã é diferente. Primeiro dia da semana é o domingo, o dia do descanso. E a partir do descanso, eu trabalho. Eu preciso colocar na minha mente que eu tenho que entrar dentro dessa mentalidade de Deus. Eu não luto para alcançar uma vitória. Eu luto a partir da vitória que foi conquistada para mim por Cristo Jesus. Eu não luto correndo atrás do descanso. Eu parto do descanso em direção às minhas batalhas. Porque Deus já batalha na minha frente, por mim. Amém? Essa pessoa que está em Cristo, ou seja, habita no esconderijo do Altíssimo e que entra no descanso do Todo-Poderoso, que entra no descanso daquele que pode todas as coisas, que pode produzir todas as promessas na sua vida, do Salmo 91 e de todos os outros salmos e todas as promessas que estão na Bíblia, aquele que entra nesse descanso diz ao Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu baluarte, ou seja, Ele é a minha coluna onde eu me estabeleço, onde eu me firmo e onde eu não serei abalado. Deus meu em quem eu confio. Confiar é exercitar fé. E o justo viverá pela fé. O que Deus vai produzir na vida dessa pessoa? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não preciso interpretar ou saber o que é laço de passarinheiro nem peste perniciosa. Eu sei que isso não é bom. Eu sei que esse negócio não é legal. Está de laço de passarinheiro e peste perniciosa, isso aí não é legal. Ele me livrará. Aleluia. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Eu não preciso interpretar o que são essas penas, essas asas. Eu apenas preciso saber que a verdade dele é o escudo, é a asa que me cobre, que me sustenta, que me resguarda, que me dá proteção. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso fala de proteção. Isso fala de proteção, isso fala de livramento. Deus é um Deus que nos protege e nos dá livramento. Gente, hoje eu estava vindo para a igreja, eu cheguei mais cedo porque o pessoal me escalou para estar dirigindo aqui o louvor. Aí eu vim junto com o pessoal da música. Gente, esse pessoal, você tem que orar muito por eles chegam aqui cedo demais. Misericórdia. Fui acordado no meio da madrugada. Melatonina ainda estava em produção. Foi interrompida a produção de melatonina no meu organismo, porque alguém já veio, está na hora. Eu olhei tudo escuro e falei: meu Deus, aleluia, glória. Que é isso? Jesus está voltando, é um arrebatamento? Não. É um ensaio. Misericórdia sobre vocês, aleluia. Eu vinha para cá, Deus me deu um livramento tremendo. Então eu passando em um desses sinais da Avenida das Américas, sinal verde, o sinal estava assim na época maduro. Não, maduro não, estava verde ainda. Não tinha amadurecido, estava verde. E veio eu tranquilo. Quando de repente, um carro que eu acho que era um Focus. Eu vi depois que era um carro da Ford, não sei qual era. Branco, me sai por aqueles retornos, me sai e botou metade do carro em meia pista. Eu, como estava na pista da direita, eu tomei aquele susto, dei uma freada, mas ainda teve espaço para eu passar. Só que atrás de mim vinha um Land Rover. E o motorista do Land Rover, não sei se era um homem, se era uma mulher, mas a pessoa que estava dirigindo foi muito bom de volante, porque eu olhei pelo retrovisor, porque eu já esperei o pé, e o camarada jogou para a pista da direita, fez aquele... contornou aquele bico daquela metade de carro que estava ali, e conseguiu passar ileso, mas atrás do retrovisor, eu estou vendo, veio o BRT. Ia pegar a outra metade do carro que estava ainda com o rabo todo na pista do BRT. E aí, quando o camarada viu que a Land Rover passou, o BRT vinha, ele acelerou. Por sorte, ele não via ninguém depois da Land Rover. E ele conseguiu passar o sinal que estava vermelho para ele, aberto para nós que víamos pela Avenida das Américas, e não aconteceu nada. Mas a sorte dele é que quem estava passando ali era eu. Porque sobre a minha vida tem uma promessa de livramento. Se fosse outro, era acidente na certa. Se é outro passando ali, era um acidente, ia ser um acidente feio com morte. Sem sombra de dúvida. Deus deu um livramento tremendo para mim e para os caras.
Não sei quantas pessoas estavam dentro do BRT, não sei quantas pessoas estavam dentro daquele carrinho da Ford, não sei quantas pessoas estavam dentro do Land Rover, mas ia ser um estrago, ia ser um terror, ia ser um desastre tremendo. Mas Deus é um Deus que promete a nós de livramento, caia 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Isso fala de proteção, isso fala de guarda, fala de proteção. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, porque você declarou, você fez uma confissão de fé, você manteve firme a sua confissão de fé. O Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a sua morada, você escolheu estar em Cristo, hoje, amanhã e sempre. Diga isso: eu não estou em Cristo por uma temporada, estou para ficar por toda a eternidade. Aleluia! Nenhum mal te sucederá. Esse Davi era um triunfalista. Nenhum mal te sucederá. Não é bem assim. Alguns não sucederão, alguns outros pegarão, para que você seja purificado no azeite. Ainda tem essas expressões evangélicas, né? Ser purificado no azeite. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você pisará o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. É óbvio que esse leão aqui não é o leão da tribo de Judá, é aquele que ruge como um leão, mas não é um leão, porque ele colocou o leão associado com a áspide, com a serpente, e a gente sabe que a áspide e a serpente é o próprio Satanás. Então esse leão que parece um leão, mas não é leão, ele diz aqui: você vai calcar com seus pés a esse leão, a essa serpente, e você vai andar em segurança, você vai andar em vitória, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Qual é o nome com o qual ele se apresenta aqui? El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é mais que suficiente. Eu conheço esse nome. Senhor, eu conheço o teu caráter, eu sei quem tu és o Deus Todo-Poderoso. O inimigo pode vir contra mim com as suas armas, com as suas artimanhas, mas tu és o Deus Todo-Poderoso que me capacita pela graça, para que eu pise a serpente, para que eu esmague esse falso leão, para que eu ande em vitória. Amém? Aleluia. Ele me invocará, você vai orar, e eu lhe responderei. Ele vai ouvir a sua oração e vai atender. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Essa última frase, lhe mostrarei a minha salvação, é como se ele estivesse dizendo: a cada cumprimento de cada promessa eu vou estar demonstrando para você o meu poder, a minha salvação. Gente, isso é válido para você aqui, para o pessoal de Joinville que está assistindo esse culto. Turma de Joinville, o Salmo 91 pertence a cada um de vocês. Na verdade, ele pertence a todos os crentes da face da terra. Mas infelizmente muitos são instruídos a não tomar posse disso, a olhar para isso como uma poesia, ou como uma utopia, ou como algo que só se concretizará quando a gente chegar no céu. E na verdade isso é para todos nós, sejamos nós da Nova do Rio de Janeiro, da Nova de Joinville, da Nova de Ipanema, ou da Nova onde quer que ela esteja, ou de qualquer outra igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Isso pertence a nós. Meu irmão, você que está assistindo esse culto, talvez por um DVD, talvez já gravado, ou está assistindo pela internet, meu irmão, esse salmo pertence a você. Se você é de alguma outra denominação, de alguma outra igreja, onde disseram para você que isso aqui é sonho, que isso aqui é utopia, eu quero afirmar para você, isso pertence a você hoje. Seja curado, seja liberto do mau hábito, do vício, das drogas, da bebida, do álcool, seja do que for, seja livre da pornografia, seja livre do adultério, seja livre de tudo aquilo que o diabo quer plantar na sua vida para produzir o mal. Você tem direito a ser livre, porque o Senhor te ama. Ele deu a vida, Jesus deu a vida dele, derramou o sangue dele para você, por você. Isso é fato, isso não é teologia, isso é fato. Jesus derramou o seu sangue por nós. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.